Histórias de amores e relacionamentos de mulheres que não esperam mais o príncipe encantado estão no livro Malandragem Facinha. No Jogo Aberto, vamos conversar com uma das autoras, a jornalista Angélica Coutinho. Começando a nossa conversa aqui com a Angélica Coutinho. Angélica, de um bloco com nome irreverente, Vem em Mim Que Sou Facinha, que acabou virando um blog e agora vira um livro. Como é que foi esse processo? Bom, na verdade, nós três, as três autoras que fazemos parte desse bloco, né? A gente sempre ficava comentando as nossas aventuras amorosas e uma ria muito do que a outra falava. E assim, ligava de noite e falava, você não sabe o que aconteceu, kkk. Aí um belo dia eu falei, quer saber uma coisa? Blog estava muito em voga, isso era 2006. Eu falei, vou montar um blog. Mudei até as cores, eu não sei nada de programação, HTML, entrei, descobri no Google como é que achava, sei lá o quê. Fiz um todo vermelho, né, porque a facinha, o símbolo é um coração, tudo vermelho. E montei, liguei para as duas e falei, olha, o login é tal, a senha é tal. Então a gente, quando falar essas bobagens, vamos começar a escrever sobre essas coisas. E aí a gente foi escrevendo. E isso foi um processo que durou 4 anos, né? A gente escreveu de 2006 a 2010. E era assim, aventuras amorosas. A gente sempre diz que é ficção, mas a gente não é. Mas qual era o intuito desse blog? Assim, quando você pensou em montar o blog, você pensou por quê? Para divertir os blogueiros, as pessoas que liam, enfim. Na verdade, assim, nós somos jornalistas, as três, né? Então essa coisa de escrever tá no sangue, né? Então todas nós temos as nossas aventuras literárias, escreve uma bobagem ali, uma bobagem aqui. Todas as três são roteiristas de televisão. Então, foi uma maneira da gente poder escrever uma coisa que era pra gente. A gente nem estava preocupado se tinha muito leitor ou não tinha. Alguns amigos liam, iam lá, comentavam. Ainda não tinha Facebook. O Facebook hoje meio que substitui essa conversa, né? O blog tinha essa funcionalidade pra gente. Eu acho que era mais pra gente se divertir. Acho que tinha muito a ver também, muitas vezes amigos nossos estavam de baixo astral, terminavam o namoro, ligava chorando, a gente escrevia dando uma força. Então era assim uma coisa meio, quase uma terapia na web, em grupo. E como foi esse processo assim, não, blog agora vai virar um livro? Em 2007, uma amiga minha, chamada Gabriela Lírio, que é professora universitária, leu os textos e me disse o seguinte, isso dá uma peça de teatro. Porque não é só livro, bloco e blog. Isso foi uma peça de teatro. Em 2007, aí eu chamei as meninas e falei assim, aqui, vamos fazer uma peça? A gente escreveu uma peça que se chama Malandragem Facinha em 3 tempos, porque eu descobri que tinha um edital no Centro Cultural Banco do Brasil. E inscrevemos a peça no edital. E aí a gente ganhou o 2º lugar. 2º lugar por puro azar, porque tinha uma pessoa na plateia, era voto popular, todo mundo votava no final e tinha alguns competidores de outras peças que foram lá e deram 0 no nosso texto. E aí, na hora de sortear, você sorteava 10 notas no final e sorteamos um 0 e aí fomos para 2º lugar por 10º. Mas, enfim, existia a peça também. E aí, a peça rolou, a gente ficou super entusiasmada, não montamos ainda, estamos em vias de começar isso. E continuamos escrevendo, foi 2007, continuamos escrevendo. Um dia eu fui olhar aquele material, isso muito recentemente, eu falei, caramba, isso aqui tem uma narrativa, tem uma história aqui. Vou organizar e vou levar para um editor. Aí levei para essa editora Multifoco, que é uma editora que quando se interessa no projeto, ela banca, né? Eles bancaram, a gente não gastou para editar o livro. E aí o livro nasceu. E, Angélica, o que é ser facinha, afinal? Todo mundo confunde, né? Acha que facinha é a mulher fácil. Pode ser difícil, pode ser muito difícil. Na verdade, a facinha é aquela mulher que leva a vida no bom humor, que tenta encarar a vida de uma maneira mais leve, que adora carnaval, se diverte muito no carnaval. Nós nos divertimos todos os anos, fazemos coreografia para todos os sambas, de todos os anos do Facinha. Então, assim, a facilidade de levar a vida. Não precisa ser não é a mulher fácil no sentido, no lugar comum, né? A facilidade de levar a vida, de tentar, como a gente costuma dizer, pegar limonada e fazer uma caipirinha. Mas de onde saiu o nome Facinha? Da onde vocês Não, tiraram, isso não é nosso. Isso é da Denise Barreto, né, que é uma das autoras do livro, que é a fundadora do bloco. Ela estava uma vez numa roda de samba, né, bebeu algumas. E aí, no meio do negócio, ela gritou, vem em mim que eu sou facinha. E a frase ficou. E ela estava com uma outra amiga, Célia Rodrigues, e as duas pensaram, vamos fundar um bloco? Aí chamaram o Ari Dias, que é um músico que fez parte de um grupo que existiu na década de 80 chamado A Cor do Som. O Ari é um músico muito conhecido, já tocou com Rita Lee, com Gilberto Gil, com um monte de gente. Chamaram o Ari para ser diretor musical.
A mulher do Ari Ananda Dias é uma produtora e assessora de imprensa maravilhosa, entrou no grupo. E tem o designer que faz o desenho da facinha, boneca, que ele é americano, amigo da Denise há muitos anos, e ele faz o desenho. E a partir daí nós fomos chegando depois, né? Eu, a Patrícia, a Márcia, a Sônia, nós fomos chegando. E aí a Denise costuma dizer que nós somos diretoras de animação. Qual é o seu texto preferido do livro, assim? Tem vários que eu gosto. Tem um que eu gosto muito que se chama Carta ao Homem Rascunho. Na verdade, nasceu de uma história que era minha, mas a Patrícia que escreveu a Carta ao Homem Rascunho, porque num carnaval eu comecei a namorar um rapaz que tinha nascido no dia 29 de outubro. E o cara com quem eu estava tendo um caso há 2 anos, e que não era meu namorado, era apenas um caso, também era 29 de outubro, a coincidência de data. Aí ela falou assim, Angélica, esse teu caso é o rascunho desse teu namorado. Então ela também tinha um rascunho. Então a gente começou a chamar os rapazes que ficavam para trás de homens rascunho, porque a gente estava agora, era como o original, né? A prova original. Né? Angélica, agora no livro vocês tocam também numa questão da liberdade feminina. É difícil para a mulher hoje em dia bater no peito e colocar todas essas experiências para fora, assim, sem ser, vamos dizer, apedrejada moralmente? Olha, isso aí também tem que ter um pouco de facilidade, né? Você não tem que dar muita confiança para o que os outros estão dizendo. Porque sempre tem julgamento. Sempre. Não. O próprio nome do bloco, há pouco tempo a gente soube que tinha um cara numa estação de rádio falando que era um absurdo, uma vergonha, uma falta de vergonha na cara, essas mulheres que ficam falando que são facinha. Então, isso rola, né? Agora, se a gente ficar se preocupando com tudo que falam sobre isso, aí vai ficar bem difícil de viver. Então, assim, que tem julgamento? Tem. Mas, olha, nenhuma de nós está nem aí para isso. É difícil, sim. Imagina, depois de tantos anos de movimento feminista, uma coisa que vem lá da década de 70, a gente ainda tem que enfrentar essas bobagens. A gente diz que é bobagem, não leva em conta e vai em frente, né? E nos relacionamentos pessoais, né? Como é que foi a aceitação dos homens com relação a isso? Pois é. Aí tem várias histórias. Você conheceu as histórias do isso? Não, pois teve uma história muito boa, assim, que eu escrevi uma vez um texto chamado Delicadeza, que era sobre um cara que eu tinha conhecido e que eu achava que ele tinha alguma coisa especial. Eu cheguei em casa, eu tinha saído com ele, eu sei que eu cheguei em casa e escrevi o texto. No dia seguinte, ele me liga. Pô, li um texto no seu blog, acho que sou eu. Não, não é você, não, é outra pessoa, você está enganado. Então, assim, alguns iam lá e alguns tinham medo. Eu falava, você põe nome nesse negócio? Eu dizia, não, é tudo sem nome, porque não tem um personagem com nome. E mesmo quando a gente está se referindo a algumas histórias que são histórias pessoais, a gente chama de a baiana, a paulista, a gente, enfim, a carioquinha nascida na Zona Oeste, a gente põe... Não, a gente não nomeia personagem, a gente não nomeia os rapazes, alguns se identificam. Até esse meu ex-namorado, que ele estava lá no lançamento, assim, essa história é uma trajetória de 3 romances. Nós vivemos um romance ao longo desses anos, tanto eu, quanto a Patrícia, quanto a Denise. E aí eu estava dizendo para ele que foi importante ele ter ido no lançamento, porque nesse livro tem a trajetória do nosso namoro. E a gente meio que parou de escrever quando o meu namoro se estabilizou, da Denise também, a Patrícia casou. A gente não tinha mais muito assunto, né? Vamos viver as nossas vidas. Angélica, há uma menção aqui, né, às mulheres que vivem a vida pela metade, né, não se permitem tantas experiências, né? Qual o recado que você deixa para essas mulheres? Isso é difícil, né? Porque quem sou eu para fazer isso? Não, na verdade, assim, cada um tem sua forma de viver, né? É lamentável quando a pessoa não aproveita, né, a liberdade que ela pode conquistar, mesmo enfrentando dificuldades, mesmo... Teve um texto que foi lido quando a gente lançou o livro por uma atriz, a Cris Lago, que está até agora no Bruna Surfistinha. A Cris leu um texto que era um pouco isso, assim. É arriscar, né? Arriscar, sem medo de ser feliz. Arriscar mesmo. Pode dar certo, pode dar errado. Mas não sei, assim, a conta da minha vida é que tem coisa que dá errada, mas tem tanta coisa que dá certo que vale sempre a pena arriscar. Angélica, muito obrigado pelo bate-papo delicioso. Agora apresenta aqui o seu livro pra gente. Vamos lá, como é que a gente faz para adquirir essas histórias maravilhosas? Para se divertir com as histórias facílimas dessa publicação, que a gente fez em tamanho de bolso para ficar fácil de ler até em pé no metrô,
Esse livro é vendido pelo site da editora multifoco.com.br e o blog, que é malandragemfacinha.blogspot.com, ele agora só tem lá coisas sobre a publicação do livro. Ele já não tem mais textos, porque por razões contratuais a gente teve que tirar os textos do ar. A gente vai colocar lá também as fotos do lançamento do livro, que foi super bacana. Zezé Mota leu o texto nosso, Helga Nemesic, da Zorra Total, Helena Werneck, a Cris Lago, todas as atrizes maravilhosas leram os textos, nós ficamos muito felizes com isso. Tá certo, Angélica, muito obrigado pela sua presença aqui no Jogo Aberto. Lembrando que você também pode conferir nossa programação sábado às 5 da tarde com a Arena Universitária e o Expresso.com.